Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 10 fatos sobre dor na coluna, porque eu tenho certeza que essas informações vão mudar completamente a sua forma de entender a sua dor e a sua forma de tratar a sua dor. Logo, a sua melhora, que talvez esteja demorando para acontecer, tem uma maior chance de vir, mesmo que você não faça uma consulta. Antes de eu começar a falar cada um desses pontos aqui sobre dor na coluna que você deveria saber, o que eu quero que você entenda? Que cada um desses pontos não é uma invenção da minha cabeça, nem mesmo algo que eu vejo na minha prática apenas e que estou aqui querendo passar para vocês. Cada um desses pontos são objetos de pesquisa. Então existem várias pessoas no mundo inteiro fazendo pesquisas sobre dor na coluna. E essas informações que são colhidas nessas pesquisas são divulgadas através de artigos científicos. Existem artigos bons, existem artigos ruins, assim como qualquer coisa. Essas aqui são os 10 pontos baseados nos melhores artigos científicos sobre dor na coluna, principalmente dor lombar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas informações são extremamente verdades nesse momento. São tudo que a ciência, os pesquisadores, sabem sobre dor na coluna. E não que um profissional X acha que o profissional Y falou para você, que muitas vezes, infelizmente, a maioria dos profissionais não estão atualizados nesses pontos. O estudo sobre dor na coluna de 2015 para cá, nos últimos 7, 8 anos, mudou demais da conta. Nós avançamos demais no conhecimento sobre dor, logo no conhecimento sobre dor na coluna. Porém, muitos profissionais que temos no mercado falam baseado no que se acreditava no passado. Eles falam baseado em coisas que acreditava lá na década de 80, 90, por aí. Só que a gente vem evoluindo, a ciência vem evoluindo, os estudos vêm aumentando e cada vez mais a gente conhece sobre dor crônica, dor na coluna, dor lombar, dor cervical, dor torácica e fica muito mais fácil para a gente determinar o que está acontecendo e acertar o tratamento. Só que o que a gente vê por aí? Muita gente fazendo tratamentos inertes. O que é um tratamento inerte? Um tratamento que não tem eficácia, que não gera resultado. É aquela pessoa que segue o seguinte caminho: ela começa com uma dor na coluna, a princípio ela toma algum medicamento por conta própria e às vezes resolve, às vezes não. Passa um tempo, essa dor volta e começa a incomodar, ou às vezes a pessoa trava de uma vez e aí ela tem que ir para uma emergência, tomar alguma injeção, alguma coisa. Isso não resolve, aí a dor persiste, ou melhora um pouco no começo, daqui a pouco a dor volta de novo. A partir de um tempo a pessoa já foi no ortopedista, já fez um exame de ressonância, já está apegada ali muitas vezes com diagnóstico de hérnia de disco, diagnóstico de desgaste, essas coisas que hoje a gente sabe que nem tem tanta importância assim. E a pessoa já fez consulta com o médico, já fez bloqueio, já fez fisioterapia, 200 sessões, né? Aquela fisioterapia de convênio normalmente, que vai lá o choquinho, põe um calor, põe o laser, faz ultrassom, às vezes faz algum alongamento, algumas coisas, mas nada do que a ciência diz pra gente que funciona. E a pessoa já tem uma dor crônica, já tem mais de 3 meses que ela está lidando com aquilo. Às vezes fatores externos influenciam na dor dela já, ou seja, se ela está estressada, se ela passa um nervoso, ela vai sentir mais dor. Se ela está nos dias mais tranquilos, ela tende a sentir menos dor. A pessoa começa a evitar um monte de coisa na vida dela, ela deixa de sair, ela deixa de conviver com outras pessoas, ela começa a ficar mais resguardada. Por quê? Ela tem medo que a dor aumente. Ela tem medo de ir num lugar e não ter um lugar para sentar e ela ficar com dor, não ter o que fazer. Ela tem medo de travar novamente, as pessoas que travaram, que tiveram uma crise de dor muito intensa. Isso pode ser na coluna, pode ser uma dor irradiada para a perna, como uma dor de nervo ciático, por exemplo, ou uma dor irradiada para o braço. Dependendo de onde você tem um problema, essa dor pode encaminhar para outros lugares. E tem gente que já tem dor há tanto tempo que já nem sabe mais aonde que começou, aonde que está indo essa dor. Às vezes sente na perna, às vezes sente na outra, às vezes sente na lombar, às vezes sente no bumbum, às vezes sente nas costas inteiras, às vezes sente em outros pontos do corpo, às vezes no braço e na perna também. Sabe? A dor já espalhou e já dominou o corpo da pessoa. Esses casos de dores crônicas, o tratamento é muito específico, direcionado para a pessoa.
Então não dá para você ir para um Pilates fazer com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Não dá para você ficar fazendo acupuntura apenas, ficar fazendo ventosa, tratamento com choquinho, aqueles tratamentos lá que põe a parede e deixa você deitada lá. Não é assim que trata dor crônica. Então você precisa de entender um pouco mais. E com esse vídeo aqui agora, você vai aprender alguns pontos que vai fazer sentido para você, tenho certeza disso. Então vamos lá. O primeiro ponto que esse editorial lançou para a gente foi que dor lombar persistente gera medo, mas raramente é perigosa. Muita gente, quando tem um diagnóstico aí, faz a ressonância e tem um diagnóstico, né, o que eu acho que o mais incomoda as pessoas é a tal da hérnia de disco. A pessoa fica numa preocupação imensa, ela acha que é algo perigoso, que a vida dela nunca mais vai ser a mesma, e muitas vezes o próprio médico é o culpado, ou o fisioterapeuta, de colocar caraminhola lá na cabeça da pessoa, falar que ela não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que para com tudo e etc. Gente, isso não é verdade. Então, ó, entenda esse ponto. Dor na coluna persistente gera medo, isso sim, mas raramente é perigosa. O percentual de casos de dor na coluna que de fato gera algum perigo é muito baixo. O percentual de dor na coluna que é necessário cirurgia, que é necessária uma intervenção maior pelo médico cirurgião, é muito baixo. Dependendo do caso, menos de 3%, dependendo do caso, menos de 1%, por exemplo, suspeita de um câncer. Ah, eu tenho um tumor, por isso que está gerando dor. Isso é menos de 1% dos casos. Deve ser verificado? Deve, com certeza, desde que haja suspeita. E para eu saber se tem uma suspeita ou não, para pedir um exame para ver se tem um tumor, por exemplo, através de uma conversa com o paciente eu consigo saber isso. Eu não preciso de pedir o exame para verificar. O exame de ressonância, infelizmente, a maioria dos profissionais que pedem ele hoje é para aumentar faturamento dentro do convênio. Não é para ver nada que vai salvar a sua coluna, que vai salvar a sua dor, que vai melhorar a sua dor. Não é, sabe? Infelizmente é isso que acontece. Então, primeiro ponto aí, ó, sobre fato, né, sobre dor na coluna, é que a dor na coluna ela gera medo, com certeza. Mas raramente ela é perigosa. Guarda isso. Segundo ponto é o seguinte: ficar velho não é causa de dor na coluna. Muitas pessoas acreditam que à medida que vai envelhecendo, quanto mais velho, mais ela vai sofrer da coluna. Isso não é verdade. As estatísticas mostram pra gente hoje que a maior incidência de dor na coluna acontece entre os 40 e os 60 anos. A maioria dos meus pacientes estão nessa faixa etária. Lógico, acontece com quem tem menos de 40? Com certeza. Até gente de 20 anos, às vezes, até adolescente, às vezes tem dor na coluna. E acontece também com quem tem mais de 60 anos. Mas o pico, a maior incidência, está entre 40 e 60. Então o que isso quer dizer? Que depois dos 60, mesmo a sua coluna estando envelhecida, cada vez envelhecendo mais, né? Porque você está aumentando a idade, externamente você envelhece, nós envelhecemos, né? Internamente também. Então, quanto mais idade, maior a probabilidade que, se você fizer um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância, vai encontrar alterações. Não tem como não encontrar alterações. É raríssimos também os casos onde você faz um exame de uma pessoa de 80 anos e fala assim, ah, está lindo aqui, não tem nada. Pode acontecer? Pode, mas é muito improvável. O normal é que quanto mais velho a gente fica, mais as nossas articulações, a parte óssea, a parte articular vai envelhecendo também. E se eu faço uma foto, que é o exame de imagem daquilo lá, eu vou ver essas alterações. E aí o ponto é, ficar velho não é causa de dor. Porque a incidência é maior, então deveria ser lá para os 80, 90 anos. E não é. É entre os 40 e 60, onde a pessoa vai ter mais dor na coluna. Tá bom? Então tira essa ideia da cabeça de que eu vou ficando velho, minha coluna só vai piorando. Ou quando algum profissional já falou assim para você, sua coluna parece com alguém de 80 anos. Mas aí você pode pensar assim, mas alguém de 80 anos tem uma coluna velha, ok. Mas a maioria dessas pessoas não sentem dor na coluna. Quem sente é quem está entre 40 e 60, que sente mais, entende? Então você pode questionar um pouco sobre isso. Terceiro ponto, dor na coluna raramente é associada com lesão no tecido. Muito bom. O que é isso?
As pessoas tendem a fazer uma associação de que se eu tenho dor, existe alguma lesão lá na região, né, no meu tecido, seja no músculo, seja no tendão, seja no ligamento, seja na articulação, no disco, mas nem sempre. Então, esse ponto que os estudos mostrou pra gente é que dor na coluna raramente é associada com lesão no tecido, raramente. Isso mostra pra gente que quando você faz a sua ressonância que mostra lá alguma lesão, não significa que essa lesão é a causa da sua dor, porque a gente sabe que a dor na coluna, na maioria, é multifatorial. Então, não faça essa associação de que se está doendo tem algum machucado. Não é assim que funciona. Para a gente sentir dor, não precisa de haver machucado. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Eu não tenho nenhuma dor no meu dedo aqui agora, ok? E não tenho nenhum problema no meu dedo. Se eu puxar meu dedo para trás aqui, ó, chega a certo ponto que começa a sentir um desconforto aqui, uma dor. Quer dizer que tem uma lesão aqui? Não. Tanto é que eu paro de puxar, ok, acabou. O que está acontecendo aqui? É apenas uma troca de informação. Nós temos receptores de dor, chamados nociceptores, no corpo inteiro. Alguns lugares mais, outros menos. Então, quando eu forço meu dedo numa posição que não é o natural dele, o que vai acontecer? Ele vai ativar esses receptores e mandar uma informação para o meu cérebro para que eu pare de fazer isso. Porque se eu continuar, eu vou gerar uma fratura. Eu posso gerar uma fratura aqui. E isso é pior. Aí sim vai ter um dano no tecido. Mas antes disso acontecer, ele gera um aviso para mim. Ele simplesmente me avisa. Mas não tem nenhuma lesão. Agora, se eu continuar, ele pode gerar uma lesão sim. Então, nem sempre que tem dor, tem lesão. Outro exemplo, dor de cabeça. Quando você tem uma dor de cabeça, significa que tem uma lesão na sua cabeça? Não. Algumas coisas que acontecem lá dentro que fazem você sentir dor de cabeça. Mas não tem uma lesão direta ali, um trauma. Rompeu alguma coisa, rebentou alguma coisa. Da mesma forma na nossa coluna. Na maioria dos casos, não tem lesão. É uma informação que está gerando lá no seu cérebro, fazendo ele sentir alguma ameaça no local. E aí ele manda informação de dor para lá. Tá bom? Terceiro ponto. Bom, deixa eu ver quanto tempo nós estamos de vídeo aqui. Uns 15 minutos. Acho que eu vou dividir esse vídeo aqui, talvez vai dar umas 3 partes. Eu vou passar para a parte 2, onde a gente vai falar sobre exame de imagem, dor em relação ao movimento e em relação à postura. 3 pontos aí que a gente vai ficar para o vídeo 2 depois, beleza? Então, vou ficando por aqui. Vou deixar o vídeo 2 aqui nos comentários, aqui na descrição também. Então, se você assistiu esse, você pode já assistir o vídeo 2. Um abraço.